Bom, gente, continuando a última parte, a gente vai para a parte boa, né? A parte das equações aplicadas, certo? Qual a vantagem dessa parte aqui? Naquelas equações, vocês viram que tem aquela equaçãozinha que você vai desmontando para depois ir isolando e chegar na resposta. Na outra, você tem aquela parte que usa a equação do segundo grau. Essa aqui a gente vai usar mais aquele conceito do começo, de só igualar as bases, aquela coisa toda. Mas a gente tem que entender a questão, tem que entender o que significa cada variável que apareça, para poder a gente chegar lá, né? Para poder a gente resolver. Vamos lá aqui, ó. Primeiro, para vocês terem uma ideia como funciona. Questão de concurso, Prefeitura de Conceição de Macabu, Rio Grande do Norte. Um cientista acompanhou o desenvolvimento de uma cultura de bactérias. Foi verificado que o número de bactérias presentes nessa cultura era expresso pela função B de T igual a 20 vezes 3 elevado a T dividido para 2. Onde B representa o número de bactérias, ó, BT, número de bactérias. Ó. Você vai anotando para você não ter que estar lendo a questão um monte de vezes. Para entender, um monte de vezes. Certo? E T representa o tempo em dias. Ó. T, tempo em dias. Em que esse acompanhamento havia sido iniciado. Quantas bactérias haviam nessa cultura 12 dias após o início do acompanhamento? Aí você vai se perguntar, esse 12 vai ser B ou vai ser T? Dias é quem? Como você já anotou, você foi esperto e anotou, vai ser T. Então aqui eu vou ter, ó, B, T é quanto? 12 igual 20 vezes 3, T, 12, dividido para 2, certo? Ó, B vai ser B12, 20 vezes 3, 12 dividido para 2, 6. Aí aqui, se você fizer 20 vezes 3, 60 elevado a 6, é um erro grotesco. Ó, primeiro, a potência. Você vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 6 vezes. Não é 3 vezes 6, 18, não. Você vai multiplicar 3 por 3, 6 vezes. 20, repete, vezes. Ó, 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243, 729. Certo? Multiplicou aqui, ficou 14.580 bactérias. Pronto. Esse aqui só foi a aplicação do conceito de potência. Nem o conceito de equação exponencial a gente usou aqui. Usou aqui, ó, na fórmula que é um expoente aqui, ó. Mas aquele negócio de igualar as bases a gente ainda não fez. Tranquilo, moleza, né? Ó, segundo, outra questão de concurso, Feira de Santana, na Bahia. Ó, considere que em um experimento de laboratório, o número de bactérias de uma colônia seja a função matemática Ft igual a A vezes 10 elevado a T. Ó. É exponencial porque o T é um expoente aqui, ó. Onde Ft é o número de bactérias. Anota aqui, para ir mais fácil. Número de bactérias. Após T, minutos. Ó. T vai ser minutos. E A, era para eu ter colocado em negrita aqui, certo? E A, que é esse A, é uma constante real. Ou seja, é um número que você não sabe quanto é ainda. Certo? Aí vamos lá, relacionando. Se em 2 minutos de experimento há 300 bactérias, presta atenção.
nessa colônia. Então, em quanto tempo, desde o início do experimento, haverá 3 milhões de bactérias nessa colônia? Vê só, em 2 minutos a gente tinha 300 bactérias. Certo? Aí ele pergunta, então, em quanto tempo teremos 3 milhões de bactérias? Ó, 2 minutos, tempo, bactéria, um abaixo do outro, senão tá errado. Vamos lá. Eu tenho 300 bactérias, que é F, né? Ó, 300 igual a A, que eu não sei quanto é, vezes 10 elevado o tempo 2 minutos. Certo? Não dá para eu resolver isso aqui? Dá. Ó, 300 é igual a vezes 10 ao quadrado 100. Certo? 300 dividido para 100 aí dá A igual a 3. O valor de A eu descobri. Eu volto aqui, ó. FT A, que agora é quanto? 3 vezes 10 elevado a T. Pronto. Agora eu tenho a expressão só com número e com uma letra só. Aqui eu tinha 2 letras, ó, desconhecidas. Agora eu só tenho uma, certo? Aí ele pede aí. Então, em quanto tempo, desde o início do experimento, haverá 3 milhões de bactérias? Bactérias 3 milhões igual a 3 vezes 10 elevado a T. Pronto, aí é parecido um pouquinho com aquelas outras que a gente viu. Eu vou igualar as bases agora, certo? Mas antes eu preciso isolar o que tem letra do que não tem. Como? Ó, 3 milhões. Esse 3 está sozinho aqui, ó, ele está multiplicando, eu vou dividir. 3 milhões dividido para 3, 1 milhão. Igual a 10T. Transformar a base de 10 é a coisa mais fácil que tem. Veja só. Eu tenho que transformar 1 milhão em 10, correto? Então eu vou colocar 10. Quantos zeros tem aqui no 1 milhão? 6. Certo? Quando você for transformar para a base 10, bota o 10 e conta quantos zeros tem. Pronto. Cortou aqui, ó. T igual a 6. Certo? Letra C. Moleza demais. O começo aqui parece outro ar. Certo? Tranquilo? Veja que aos pouquinhos a gente vai aplicando o conceito. Vamos a outra questão, ó. Essa aqui com um nívelzinho de complexidade maior, certo? Você precisa ter atenção na leitura da pergunta. Ok? Pronto, essa aqui acredito que seja a mais chatinha da lista de exemplos que eu botei. Você, mas você tem que acompanhar, né, os diversos tipos de exemplos que tem, né? Vamos lá, questão de vestibular, IF, aliás, de concurso também, administrador. Ó, o processo de resfriamento de um corpo, conhecido como lei de resfriamento de Newton, é descrito por uma função exponencial, TT igual a TA mais B vezes 3CT. Olha que monte de letra. Vamos com calma. Onde T é a temperatura do corpo, anote, ó, T de T. Temperatura, corpo, em graus Celsius, no instante T. Instante quer dizer tempo, certo? Instante quer dizer tempo, em minutos. Certo?
TA é a temperatura ambiente. Anota aqui. TA, temperatura ambiente. Certo? Que é considerada constante. E B e C são constantes. Tipo o valor de A daquela equação anterior. Um valor desconhecido, mas que você vai achar no desenrolar da equação. Vamos lá. O referido corpo foi colocado dentro de um congelador que tem temperatura constante de menos 24. Qual é a temperatura constante? A temperatura do corpo ou a temperatura ambiente? A temperatura ambiente. O congelador é o ambiente que o corpo está sendo colocado. Um termômetro no corpo, ó, indicou que ele atingiu 0 grau após 90 minutos e chegou a menos 16 após 180 minutos. Nesse caso, o valor da constante B é igual a. Vê só. O que é que a gente tem aqui primeiro? 0 grau e 90 minutos. 90 minutos, 0 grau. Ó, T, 90, TT, 0. 180 minutos, menos 16. E já coloca aqui ao contrário para você se confundir. Cuidado. Ó, temperatura é isso aqui, ó. Que é como se fosse o Y. Certo? Tempo é T. TT, temperatura. Ó. T, tempo. TT, temperatura. Cuidado. Certo? Mas a gente precisa desse TA. Quanto é esse TA? Temperatura dentro de um congelador. É o ambiente que o corpo está. Quanto é a temperatura? Menos 24. Então o TA vai ser menos 24. Então vamos montar aqui, ó. Primeiro ponto aqui, ó. Temperatura do corpo, 0. Igual TA menos 24 mais B vezes 3. T é 90. 90 vezes C, 90C. Certo? Montamos a primeira. Segundo, menos 16. A temperatura ambiente não muda, é constante, continua menos 24, mais B vezes 3, 180C. Certo? Beleza? Pronto. Aqui temos duas equações, ó. Temos duas. E aí, como é que a gente faz para resolver? Vamos isolar o B aqui, ó, em uma delas. Ó. Eu vou ter 0, tá menos passa mais, 24, igual a B390C, certo? Aqui vai dar 24. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Certo? Deixa essa parte aqui, ó. Deixa ela aí. Certo? E agora eu vou aplicar na segunda equação. Aqui eu vou ter, ó, menos 16. Tá menos, posso passar mais. Certo? B vai ser quanto aqui, ó? 24. Três elevado a 90C vezes 3, 180C.
certo? Vou continuar aqui, ó. Diminuindo aqui, 8 igual 24 vezes 3. Aí aqui você tem, ó, uma potência em cima, outra embaixo. Como está multiplicando aqui, você deixa só um 3 e diminui 180C menos 90C, certo? Aqui vai ficar, ó, 24 vezes 3 diminuiu 90C. Eu tenho uma letra aqui, ó. Eu preciso isolar esse T. Então, 8 por 24, 3, 90C. Aí volta aquele caso lá. A gente precisa simplificar para igualar. Senão não sai. Eu posso simplificar aqui por 8. Vai ficar o quê? 1 sobre 3 igual a 390C. Tá igual? Não. Mas se eu inverter, fica? Fica. Esse 3 aqui é quanto? 1. Então vai ficar 3 a menos 1 igual 390C. Cortou. Ficou quanto? Menos 1 igual a 90C. Isolando o C, ficou 1 menos 1 sobre 90 igual a C. Achamos o C. Mas ele pediu o valor da constante B. Aí você volta a atenção para esse quadrinho azul aqui, ó. Eu tenho duas letras, ó, B e C. Se eu tiver o C, eu não acho o B? Acho. Certo? Aí então veio para aqui, ó. 24 dividido para 3, 90 vezes C. C é quanto? Menos 1 sobre 90 igual a B. Eu posso cortar esse 90 aqui? Posso. Aí eu vou ter o quê? 24 dividido para 3 a menos 1 igual a B. Se você dividir 24 para 3, 8 é elevado a menos 1, errou. Primeiro resolve a potência, depois resolve a divisão. Eu tenho aqui, ó, 24 expoente negativo, inverte. Como é 1, 1 sobre 3 igual a B, certo? Divisão de fração, repita a primeira, inverto a segunda. 1 sobre 3, 3 sobre 1 igual a B. 24 vezes 3, 72. Dividido para 1, 72 igual a B. Separei em cores aqui para que você não confundisse. Montamos a equação, essa e essa, certo? Eu peguei aqui essa primeira, eu peguei uma delas, né? Eu peguei essa primeira aqui que tem 0, porque facilita já. Coloquei, ó, pro outro lado, mudei o sinal, isolei o B, certo? Tá multiplicando, veio dividindo. Aí deixei isolado aqui, ó, no quadrinho azul, como vocês viram. Ok? Aí fui para a segunda. Passei o 24 também. O B eu troquei por isso aqui, ó, que eu tinha isolado. Aí aqui foi só jogo algébrico. Resolvi aqui 8. Aqui, ó, como multiplica, repete 1, 3, diminui, certo? Ó. Ficou aqui. Aqui voltou aquele caso. Você tem que simplificar
Chegou aqui, ó, igualou a base, resolveu. Ele não pediu o valor da constante C, ele pediu o valor da constante B. Você tem que voltar para cá, certo? O C você já tem, só substituir, resolver. Jogo algébrico também, ok? Tranquilo? Eu sei que essa foi cabulosinha, eu sei disso. E vocês vão olhar e dizer, rapaz, esse professor tá botando para quebrar. Mas vamos lá. Quarto. Questão concurso com FG. Essa é mais leve, garanto a vocês. O preço de um caminhão PT. Ó. PT vai ser o que? Preço. Desvaloriza em função do tempo de uso T. Ó. T. Tempo de uso. Anota que fica melhor. Para você não estar lendo a questão muitas vezes. Em anos. Por uma função do tipo. Aí tem aí, ó. PT igual a Y vezes X elevado a T. Sendo X e Y constantes. Aqueles numerozinhos. Você vai ter que achar quando substituir. Aí vamos lá. Ó. Considera o preço de um caminhão novo. Então, T igual a 0. Foi bom demais ter botado isso. Seja 250 mil. Olha a relação que ele faz. T0 é 250 mil. E que seja 160 mil depois de 2 anos. Cuidado para não ser enganado. Porque ele bota aqui, ó, 0. E aqui ele inverte a ordem para lhe pegar. Ó, ano, valor. Você tem que ter o mesmo critério. Senão dá errado. Quanto será o preço depois de 5 anos? 5 anos vai ser quanto? É o que a gente tem que saber. Então vamos substituir os pontos aqui. Ó. O preço é 250 mil. Y vezes X elevado a 0. Certo? E ele é 160 mil quando o X for 2. Certo? Vamos ver o que é que dá para a gente fazer aqui. Qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. Certo? Ah, mas X é uma letra. Mas elevado a 0 é 1. 1 vezes Y dá Y. Então Y vai ser 250 mil. Certo? Aí aqui eu vou substituir. Ó, 160 mil igual a 250 mil vezes X ao quadrado. Vou isolar dividindo. Certo? Aí você olha assim de meu Jesus do céu. E agora, José? Corta o 0 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 sobre 25. X ao quadrado. Tirou a raiz. Ficou X igual raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Aí tem duas respostas. Uma positiva e uma negativa. A base da função exponencial pode ser negativa? Não. Então vai ser só a parte positiva. Sobre 5. Certo? Aí vamos montar aqui a equação. A gente achou X e Y. O PT igual Y 250 mil vezes 4 sobre 5 T. Ok? Aí ele pede o preço depois de 5 anos. Então vou, P vai ser quanto? T vai ser quanto? 5. 250 mil
vezes 4 sobre 5 elevado a 5. P5, 250 mil, vezes a potência primeiro. 4 elevado a 5. Ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Não é 4 vezes 5, 20. Cuidado. 4 vezes 4, 16. 64. 256. 1024. Certo? A mesma coisa com 5. 25, 125, 625, 3.125. Finalizando aqui, ó. Aí tem um aqui, né? Multiplica aqui esses dois, que vai dar... Deixa eu ver aqui. 250 mil vezes 1024 vai dar 256 milhões dividido 3.125 para 1 dá ele mesmo, dividido 3.125, que dá 81.920. Letra B. Certo? Tranquilo? Pronto. Você tá vendo aí que não tem aperreio. É você ler e entender. E a aplicação das equações. Ó, igualar, achou as constantes. Só algébrico aqui. Nem teve essa questão de igualar as bases como as outras. Certo? Nem teve isso. Pronto, então vamos ver aí outros exemplos, né? Outras aplicações. Eu vou fazer outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Nos outros a gente vai ter o que? As equações, como aquelas que a gente viu naquela outra listinha que eu passei, e o gráfico, uma questão aplicada ao gráfico, certo? Valeu, aguenta aí, a gente vai fazer a outra.